Olá, gente, tudo bom? Bom dia. Estou voltando aqui para falar um pouquinho para vocês hoje sobre cristais de proteção. Nós vamos falar sobre dois cristais hoje, a turmalina preta e a quiastolita ou pedra cruz. São dois cristais conhecidos, a turmalina preta um pouco mais do que a quiastolita, e eu queria que vocês entendessem um pouquinho mais como é que elas funcionam, como é que a gente pode utilizar para ficar um pouquinho mais claro. Tá bom? Então a turmalina preta é o que a maioria das pessoas conhece. A gente tem aqui alguns tipos, né? Tem ela em esfera, tem ela bruta, que é o mais conhecido, e tem elas nessas pecinhas um pouco melhores que já eu mostro para vocês. Mas antes da gente falar um pouco de como a gente utiliza a turmalina preta, eu gostaria que vocês entendessem o porquê que a gente utiliza um cristal de proteção. Eu não acho que a gente tem que ficar numa energia de medo, né? Uma energia de, nossa, o mundo está contra mim, então eu tenho que me proteger o dia inteiro contra tudo e contra todos. Na verdade, o intuito maior de utilizar um cristal de proteção é para que a gente mantenha o nosso campo de energia mais coeso, mais estruturado, sem a influência de campos externos que não estejam em harmonia com o nosso. Por quê? Porque a gente vive num mundo onde existem diversas pessoas com níveis de consciência diferentes, e às vezes um pensamento de uma pessoa, um sentimento, né, alguma coisa que não esteja muito harmônico, em ressonância ou em harmonia com a gente, pode entrar no nosso campo. Ele entra no nosso campo de energia e acaba influenciando a gente. E a gente acaba saindo do nosso eixo, saindo do nosso eu, saindo do nosso pensamento, justamente porque a gente acabou pegando, sem querer, a energia de uma outra pessoa, que em 99% dos casos não é uma energia intencional de querer fazer mal para a gente. Ninguém está querendo fazer mal para a gente. Nesses casos, são energias simplesmente que não estão em harmonia com a gente, e elas acabam entrando no nosso campo. Então, por isso, a gente, em alguns lugares, quando a gente frequenta alguns lugares, ou em alguns momentos da vida, é interessante utilizar um cristalzinho de proteção para que a gente possa se manter mais coeso e ter uma facilidade de se manter harmônico. Quando a gente está totalmente equilibrado, bem, vibrando no amor e na luz, a gente nem precisa disso. Mas, infelizmente, nem sempre a gente consegue estar tão equilibrado assim. Tá bom? Então, o cristal que a gente utiliza no dia a dia para isso é a turmalina preta, né? Não esses tijolos gigantes, geralmente uma pedrinha pequenininha dessa. Né? Esse tipo de turmalina preta, eu gostaria que vocês vissem, ó, é um tipo de turmalina preta com terminação, ela forma pontinhas naturais. Tá? É uma qualidade muito melhor do que aquelas que esfarelam. Essas daqui não esfarelam, são pedras totalmente firmes, uma cristalização muito bem feita, pela natureza, óbvio, né? A gente encontra são pedras de qualidade melhor. E essas pedras aqui, alguns chamam até de quebra-liso, nem todas, né? Porque o lugar onde quebra ela, esqueci o nome, ele não solta nada, ele é liso, então são pedras de uma qualidade muito melhor, são as que eu gosto mais de usar, né, quando eu preciso usar em algum lugar que eu acho que eu preciso. Geralmente a gente utiliza esses cristais quando a gente vai em algum lugar que a gente sabe que a energia é muito densa, ou que é muito caótico, ou que é muita gente, grandes eventos, centro da cidade, algumas festas que a gente sabe que não está legal, algum lugar que você sinta que vai ter muita gente e que você não quer ter tanta interação energética, quando você pega um metrô lotado, ônibus lotado e coisas assim, tá bom? Ou em momentos da vida que você sente que está precisando de um pouquinho mais de proteção. Tá bom? A turmalina preta a gente também pode utilizar em ambientes, principalmente essas peças maiores, onde eu gosto de utilizar mais é na entrada geralmente das casas, né? Das casas ou apartamentos. Se você morar em casa, pode colocar na parte de dentro, atrás do portão de entrada da sua casa. Se for no seu apartamento, pode ser atrás da porta de entrada, tá bom? Mas além da turmalina preta, eu fiquei de falar para vocês hoje sobre a quiastolita, que é um cristal que ela é conhecida também de pedra cruz, porque ela forma essa cruz dentro dela, né? Ela geralmente dá nesses canudinhos, eles, quando são fatiados, eles formam essas cruzes. Essa aqui está um pouco menos visível, essa daqui está bem fácil de ver, tá? A pedra cruz já é um cristal que, no meu ponto de vista, eu já utilizo menos, mas são peças que elas já têm uma densidade um pouco maior e elas ajudam em momentos onde a coisa está um pouco mais pesada. Como? Quando você está passando por algum momento que alguém ou algum lugar ou alguma coisa está emanando energias que realmente elas são intencionais, que não são boas, né? Pode ser até de alguém querendo realmente não querendo o seu bem, o que não é muito legal, mas acontece. Ou às vezes são pessoas que discordam, ou são pessoas que às vezes por algum motivo você pode estar numa reunião, num trabalho, num emprego, num cliente, em alguma coisa onde existe uma energia antagônica, uma pessoa que fala, não gosto daquela pessoa, não concordo com ela, não acho que é assim, não acho que é assado. Existe uma briga energética onde existem
energias que não são legais. Até aquelas energias que as pessoas chamam de inveja, eu não gosto muito desse termo, porque fica aquela coisa, né, alguém tem inveja de mim, eu sou melhor do que o outro. Não é isso. Mas às vezes algumas pessoas estão desequilibradas dentro do seu eu, né, e acabam emanando energias que não são boas e querendo, infelizmente, que o outro não fique tão bem assim, tá? A Chiastolita é muito difícil usar, por exemplo, no dia a dia, graças a Deus, eu vivo, né, não tenho esse tipo de problema, mas às vezes acontece, tá bom? Aonde que eu gosto de deixar muito ela no dia a dia? Na mesa de trabalho. Pode ser tanto as pessoas que trabalham em empresas, tanto os terapeutas que atendem online ou presencial, porque é um cristal que é bom deixar ali, porque de vez em quando, na troca com outra pessoa, você pode falar alguma coisa que a pessoa não gosta, você pode não concordar, se for uma negociação, às vezes pode ter uma energia cruzada não muito legal. Então a Chiastolita é um cristal que vale muito você deixar na mesa de trabalho, né? Eu deixo geralmente escondidinha para não chamar atenção, não gosto que as pedras chamem atenção, para as pessoas não ficarem perguntando muito, mas é um cristalzinho que eu gosto de deixar na mesa de trabalho. Eu também tenho na minha mesa de atendimento, que eu trabalho com atendimento de cristaloterapia online, eu tenho uma Chiastolita, eu tenho uma turmalina preta também, tá bom? Então eu deixo as duas ali pequenininhas e também, para quem quiser uma diquinha a mais, uma drusa de ametista também é sempre legal ter ali na mesa. Tá bom, gente? Essas são as pedras de hoje, falando de proteção. Lembrando que vibrar no medo, né? O medo que as pessoas estão, e o medo disso, o medo daquilo, é a pior coisa que a gente tem, porque a gente vai atrair isso. Então a ideia aqui não é que a gente fique contra o mundo e protegido do mundo. O mundo é amor, o mundo é luz, a gente pode vibrar nisso. Tá bom? A ideia dessas dicas de hoje é só que a gente possa ter ferramentas para quando nós estivermos em momentos pontuais, necessitando de uma ajuda para nos manter mais coesos e sem a influência daquilo que naquele momento não achamos que faz bem para a gente que possa utilizar os cristais. Mas lembre, o ideal é que seja uma coisa pontual, no uso pessoal. Tá bom? No uso em ambientes a gente deixa lá, porque aí fica com uma coisa do dia a dia mesmo, tá bom? Antes de finalizar, a grande pergunta. Posso utilizar como amuleto uma turmalina preta no meio do meu peito? Como eu sempre digo, você pode fazer o que você sentir vontade, tá bom? Do meu ponto de vista, a turmalina preta, todas as pedras pretas diretamente no chakra cardíaco, pode gerar meio que uma sobrecarga, as pessoas não se sentem muito bem, porque a cor preta é justamente a ausência da luz refletida, né? Ela absorve todos os comprimentos de onda da luz, e isso pode, no meu ponto de vista, né, a luz que está entrando e saindo ali do chakra, pode dar uma interação. Muitas pessoas não se sentem bem, né? Várias pessoas já me relataram sem nem saber, né? E depois que a gente foi descobrir que estavam utilizando um cristal assim. Então, geralmente eu não indico e eu não uso. Eu uso a turmalina preta ou as pedrinhas de proteção no bolso. As mulheres que não tiverem bolso por causa de saias e vestidos, vocês podem grudar com o micropóreo uma pedrinha pequenininha aqui do lado do sutiã, também é uma ideia, que não fica aqui bem no chakra, fica aqui no cantinho, mesmo que seja acima da cintura, pode utilizar, né? Mulheres podem usar em anéis, homens usam menos anéis também, mas eu não gosto tanto. O que eu adoro usar é no bolso mesmo, e as mulheres aqui do lado, quando não tiverem bolso. Bolso é sempre a primeira opção. Tá bom? Em colares em si eu também não gosto. E uma outra opção é usar em pulseiras. Essa daqui não é, essa aqui é de madeira, mas em pulseira de turmalina preta eu também uso quando eu preciso dar um curso, alguma coisa que eu sinto que eu preciso. Tá bom, gente? É isso. Fica a dica de hoje. Qualquer coisa, estou por aqui. Se tiverem ideias para próximos vídeos, continuem mandando. Beijo grande.